Eu tava aqui nas redes sociais e eu vi uma notícia de uma influenciadora lá do Brasil, uma menina nova, o nome dela é Isabel Veloso. Eu não acompanhei o caso dela, eu sei que ela faleceu hoje. Uma menina de 19, acho que ela tinha 18, 19 anos, mas eu lembro de alguma coisa que eu vi sobre ela, né? Que ela tava com câncer terminal, e aí depois de um tempo, eu tava também, dei umas olhadas agora até pra poder comentar nesse vídeo, mas eu lembro que na época deu uma confusão, né? Porque começaram a dizer que ela estava mentindo e que ela estava fazendo isso que parece que o pai estava testando, o pai dela era médico, estava testando um remédio, ela vendendo remédio, enfim. E aí, mas eu quis falar sobre isso, primeiro dizer que eu sinto muito, né? Porque uma menina nova, ela estava casada e deixa um bebezinho, né? E, e aí eu tava vendo, né, que como é a rede social, né? As mesmas pessoas que sentiram muito quando ela apareceu, falando da doença dela, logo depois vieram e falando mal dela como se ela estivesse mentindo, né? Depois de um tempo, porque ela engravidou. E parece que quem tem câncer terminal não pode engravidar. E eu vou falar pra você que eu entendo essas pessoas porque elas se sentiram enganadas. Porque alguns médicos vieram na rede social pra dizer que ela não poderia estar grávida se ela realmente tivesse com câncer e tal, enfim. O que eu vim comentar diante disso tudo, né? Que só chega isso aqui agora, né, na minha For You aqui, só falando sobre isso. E interessante, sabe, que eu não vi, pelo menos pra mim não chegou, né? Uma pessoa falando que estava arrependida dos comentários, mas pessoas alteradas, até xingando palavrões, porque eu não falei mal dela e querendo se justificar, mas eu não ouvi ninguém, pelo menos os que chegaram pra mim, os vídeos que chegaram pra mim, de pessoas falando, poxa, eu preciso repensar, né, como eu ajo aqui nas redes sociais, porque eu já falei pra vocês que eu sou formada em história, né? E como historiadora, a gente aprende isso, né? Sobre fontes, sobre pensar bem antes de contar uma história, né? Isso seja em sala de aula, seja para um trabalho, seja para o que for em relação à história, né? A gente tem que saber muitas histórias. A história não é uma ciência exata, né? Ela é ciência humana, não tem. Tem coisas que a gente ouve da história que, se eu vier aqui e contar pra você uma história que aconteceu comigo, ainda assim ela não é exata, porque é a minha visão. Se eu falar da minha infância, aconteceu um dia eu tava com minha mãe e com meu pai. Se meu pai vir até aqui e contar a versão dele, ele vai vir falar um pouco diferente, a minha mãe vai falar um pouco diferente. Então, tô falando isso tudo, gente, pra pensar com vocês que o que mais mexeu comigo nessa história é as pessoas elas não pararem pra olhar pra si mesmas e pensar, poxa, eu preciso, né, cuidar das minhas redes, eu preciso olhar pra mim se eu não tô perdendo a mão, né? Porque nós estamos falando de pessoas, de vidas. Eu entendo essas pessoas, eu não tô aqui pra apedrejar, não. Eu entendo que, poxa, elas se sentiram enganadas, né? Se médico vem aqui, um médico que entende, diz que ela dá a entender que ela tava mentindo, enfim. Essas pessoas se sentiram enganadas e quiseram vir aqui, né? Então, mas o que mais me surpreende diante disso tudo é que essas pessoas que falaram dela no vídeo, nenhuma delas que eu vi falando, poxa, eu devia ter esperado pra ver se realmente não era verdade ou não. Eu pesei a mão, eu pesei nas palavras, porque as redes sociais hoje, né, gente, é terra de ninguém. Então, e agora eu fico imaginando, né? Agora realmente a menina faleceu hoje, ela realmente estava doente. E, poxa, uma pena que essas pessoas que gravaram vídeos, ao invés de virem aqui e falar, poxa, eu pesei a mão, sabe? Podia ter esperado um pouco, eu me arrependo. Fala mais sobre elas, né? Sobre quem elas são, como elas agem, né? Enfim, triste, fico com pena de todas as partes, porque nós passamos coisas na nossa vida e que às vezes a gente se engana e se a gente não se arrepende, a gente vai continuar se enganando, né? Enfim, ela deixa o esposo e um bebezinho, né? Eu até minha filha ouviu e falou, poxa mãe, quem é essa menina? Aí eu falei mais ou menos pra ela o que eu sabia, né? E aí eu falei, Deus, acusaram ela porque ela casou e engravidou, mas eu vejo isso como um carinho de Deus, né? Porque o tempo dela tinha acabado, a missão, o propósito dela aqui na Terra realmente já estava acabando, mas Deus não quis deixar, talvez, né? Tô falando, não posso falar por Deus, mas talvez os pais dela Deus quis deixar um presentinho para os pais dela, que foi a presença do filhinho dela, né, que é o neto deles. Não é a filha deles, mas é o netinho deles. E se você é avó e avô, você sabe como um avô e uma avó se sentem, né? Então,
E Deus amoroso já estava cumprindo o propósito dela, né? Na vida dela, já estava findando a vida dela, mas deixou um pedacinho dela para os pais dele, para os pais dela. E é isso, e que Deus conforte o coração de todos e que a gente pense, né? Eu não falei dela, não é nem meu nicho aqui das redes sociais, imagina. Poderia ter usado para algum exemplo da Bíblia, né? Talvez, não sei. Mas que sirva para mim também, né? Sirva para mim, para você, antes da gente acusar alguém de mentiroso, da gente, sei lá, falar do outro. Que a gente espere, né? Ouça do outro. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Que eu passei coisas na minha vida tão difíceis que uma das lições que eu tirei é sempre olhar com o outro com um olhar de amor, sabe? Porque a gente não sabe o que o outro realmente passa, então a gente não tem que deduzir nada, né? Ah, porque o outro é isso, ah, porque não falou comigo, porque não sei o quê. Na verdade, a gente não sabe de nada de ninguém, né? Então, como eu falei, eu não falei dela, mas serve pra mim também, né? Pra gente ter mais cautela antes de insinuar certas coisas do outro. Agora a menina realmente mostrou com a morte dela que ela tava falando a verdade, né? E é isso. Que sirva pra mim, que sirva pra você, que sirva pra esses influenciadores que falaram dela. Que eles se arrependam, né? Infelizmente eu não vi arrependimento nos vídeos. Eu vi gente bem desesperada com medo de perder seguidor porque errou, né? Mas pode ter certeza que é muito mais legal vir aqui e dizer, poxa, eu errei, eu me enganei, eu pesei a mão, né? Eu vou pensar melhor nas minhas atitudes do que vir aqui xingar, não sei o que, eu não falei mal dela e falaram, né? Enfim, que Deus conforte o coração da família dessa menina. Não sei de onde você tá me vendo. Tô aqui em Portugal, talvez você tá me vendo aqui, não sabe nem de quem eu tô falando. Mas que você use esse pensamento, essa reflexão, pra olhar pro outro, né? Com um olhar de amor, não sair acusando as pessoas. Porque só quem sabe é quem vive. Talvez as pessoas estejam falando a verdade. E a gente com um olhar de apontamento, como se a pessoa estivesse mentindo, né? Enfim, essa menina se vai e deixa muitas reflexões para esses influenciadores que, sinceramente, eu espero que mudem, mas não sei não. Vamos ver. A Bíblia fala que a gente mostra o arrependimento através dos frutos, ou seja, através das nossas ações e do que nós fazemos é que a gente mostra que a gente está arrependido ou não. É isso. Reflita, mulher. É em Portugal. Boa noite. Tchau, tchau.